Bom dia, vamos aqui então com a questão do número 14. Passando aqui diretamente a leitura, a questão 14 é uma questão da prova de analista IBRAM 2009. Acerca dos princípios que regem a administração, julgue os itens seguintes. A. Ofende os princípios constitucionais que regem a administração pública a conduta de um prefeito que indicou seu filho para cargo em comissão de assessor de secretário de Fazenda do mesmo município que efetivamente o nomeou. Pessoal, apesar de já ter visto a matéria em questão anterior, optei por deixar. Nós sabemos que está correto com base na súmula vinculante número 13 do STF. Seguimos aqui a alternativa B. Na hipótese de aplicação da penalidade de advertência ao servidor público, o poder disciplinar deve ser harmonizado com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Vejam só, pessoal, também está correto o segundo item da questão. Eu vou aproveitar, pessoal, para fazer uma consideração genérica sobre contraditório para defesa, que na verdade é bem simples. Olhem só. Contraditório e ampla defesa. Pois bem, sempre que a administração for produzir um ato, puder produzir, que influa na esfera jurídica do administrado, ela deve observar o contraditório para a defesa. Qual é a diferença? É que se esse ato tiver natureza punitiva, obrigatoriamente o contraditório e a ampla defesa tem que incidir antes da sua produção. Olhem só, se a administração, por exemplo, instaurou um PAD, ao final do qual decidiu pela suspensão do servidor por certo período, só é válida a decisão e a consequente aplicação da pena se antes foi oportunizado ao servidor o direito à manifestação. Então, medidas punitivas passíveis de adoção pela administração, sejam com relação aos servidores, sejam com relação a particulares, só são válidas se antes for oportunizado ou atingido contraditório para a defesa. Tranquilo. Agora eu posso ter uma segunda situação. Quando a administração adota sanções, adota medidas de natureza cautelar, o contraditório e a ampla defesa podem incidir antes da adoção da medida ou quando se caracterizar situação de urgência, de eminente risco de dano ao interesse público, esses princípios constitucionais podem incidir depois, só depois da adoção da medida. Por exemplo, se tem um fiscal do município que fiscaliza a construção de obras, e ele passa em frente a uma obra privada, e vê que ela está perigando a desabar, é perfeitamente válido, olhem só o ato, pessoal, que o fiscal determine a imediata interdição da execução da obra e apenas num segundo momento oportunize o direito à manifestação para o administrado atingido pelo ato. Então, primeiro, eu vou ter a medida constritiva da esfera jurídica do administrado. E só no segundo momento vai ser-lhe oportunizada a manifestação perante a administração. Por quê? Se admite sempre isso quando medida cautelar? Não, pessoal. Quando só se admite esse diferimento do contraditório de ampla defesa quando a situação é de urgência. Quando, sob pena de iminente risco ao interesse público, a administração tem que adotar, de forma extremamente célere, uma medida que, por sua natureza, vai atingir a esfera jurídica do administrado. Mas, de qualquer modo, tranquilamente correto o item B. Vamos aqui, pessoal, questão da número 15. Analista Ministerial Área Administrativa MP Piauí 2012. Julgue os itens subsequentes relativos ao direito administrativo. A. A supremacia do interesse público é o que legitima a atividade do administrador público. Assim, um ato de interesse público, mesmo que não seja condizente com a lei,
pode ser considerado válido pelo princípio maior da supremacia do interesse público. Pessoal, vejam que a gente já fez uma questão anterior com esse mesmo teor, e por ela nós podemos concluir que a primeira alternativa está errada. Está errada mesmo, pessoal. Eu deixei porque o CESP vem enfatizando isso aí. Olhem só, o princípio fundamental do regime jurídico administrativo é o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Só que é um princípio fundamental meia boca, vamos assim dizer, no sentido de que ele não pode sobrepor ao princípio da legalidade. Ou seja, o que a gente já tinha falado antes, o agente público só atua a partir de expressa previsão legal. Ponto. Não é necessário mais qualquer consideração. Seguindo aqui, pessoal, bem tranquilo. B. O princípio da moralidade pretende tutelar o descontentamento da sociedade em razão da deficiente prestação de serviços públicos e de inúmeros prejuízos causados aos usuários. Pessoal, o segundo item está errado. O princípio em questão não é o da moralidade, e sim o princípio da eficiência. E C, bem tranquila também, o direito administrativo, ao reger as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado, visa a tutela dos interesses privados. Não, né, pessoal? Visa a tutela dos interesses públicos ou coletivos propriamente ditos. Pois bem, com isso, seguimos aqui nossa última questão da sanidade. Analista ministerial, área administrativa, Ministério Público, Piauí 2012. Com relação ao direito administrativo, julgue os itens a seguir. A. O ato administrativo com vício de legalidade somente pode ser invalidado por decisão judicial. Vejam só. Resposta do primeiro item, errado. Aqui vale a pena a gente relembrar. Olhem só. Nós temos o princípio da autotutela e nós temos o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Pois bem, pelo princípio da autotutela, a própria administração, ou melhor dizendo, o próprio poder que produziu o ato no contexto da função administrativa pode revisá-lo e aí decidir pela sua extinção. Então, o princípio da autotutela admite uma atuação de ofício ou a pedido. Pois bem, o princípio da inafastabilidade da jurisdição tem por destinatário o Poder Judiciário. Ele também, sem dúvida, pode anular os atos produzidos pela administração. Mas, pelo princípio da inércia jurisdicional, o Judiciário só atua a pedido, ou seja, só atua mediante uma ação interposta pelo administrado. Pois bem, na segunda diferença entre o princípio da autotutela e da inafastabilidade da jurisdição é que aqui só poderá resultar uma decisão ou que reconheça a validade do ato ou que decida pela sua anulação. Aqui no princípio da autotutela, a administração poderá avaliar a legalidade do ato e, se entender que o ato não é legal, decidir pela sua anulação, mas aqui o poder que produziu o ato na função administrativa poderá simplesmente entender que ele não é conveniente e oportuno mais ao interesse público. Então, decidir pela sua revogação. E não pode, dentro do exercício da função jurisdicional, com base na incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ser determinada a revogação de um ato produzido pela administração. A revogação é ato exclusivo do próprio poder que produziu o ato dentro da função administrativa. E aqui, item B, os bens e interesses públicos não pertencem à administração nem a seus agentes, pois visam beneficiar a própria coletividade. Perfeito, pessoal. Está correto o item B. O fundamento dele é o princípio da indisponibilidade do interesse público.
Pois bem, pessoal, paro nesse ponto. Na próxima aula seguimos adiante, vendo questões sobre a administração pública. Obrigado a todos e até lá.